Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos ao último episódio da série Nero e a perseguição aos cristãos. O episódio com o nome A Mentira. Seria, portanto, o depoimento de Tácito, a prova definitiva do martírio dos cristãos da primordial Igreja Romana? A resposta é não. Não, porque nesse breve parágrafo é contido o erro que revela quanto o texto foi adulterado, isto é, interpolado, por escribas cristãos da Idade Média. Tudo gira em torno da palavra procurador. No Evangelho de Lucas, lemos o seguinte: no 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia, Lucas capítulo 3, versículo 1. Acontece, porém, que Pilatos não era procurador, e sim praefectus, isto é, prefeito. Fato. Isso confirmado por uma descoberta efetuada por arqueologistas italianos em 1961, na cidade de Cesareia, capital imperial da província da Judéia. Numa lápide achada dentro do anfiteatro da cidade, está gravada na pedra a seguinte inscrição: Tiberium Pontius Pilatus, praefectus Iudae. Tácito, alto funcionário imperial, que já havia sido procurador na Ásia e cônsul em Roma, e que conhecia, por experiência direta, o significado dos títulos atribuídos aos funcionários públicos, jamais teria confundido o procurador com o praefectus. Seria como se o moderno governador no Brasil confundisse o cargo de prefeito com o de presidente da Câmara dos Vereadores. Simplesmente impossível. Mas, como o evangelista Lucas havia cometido esse erro, um ignoto escriba medieval, a mando de algum bispo poderoso, resolveu interpolar o texto de Tácito, imaginando que a fraude passasse despercebida. A Igreja Católica, quando se deu conta dessa incongruência, mandou que a palavra procurador fosse substituída com a mais genérica de governador, e umas modernas traduções chegam ao absurdo de inventar o ridículo título de presidente. Além disso, Tácito, em suas histórias, não fala uma palavra sequer sobre Jesus, Pôncio Pilatos, os apóstolos e a perseguição. Destarte os análises e as histórias apresentam uma discrepância que só pode ser explicada admitindo uma interpolação dos análises. Surge, nessa altura, uma pergunta fundamental: por qual motivo a Igreja falsificou o texto de Sulpício Severo e o de Tácito na metade do século XI? De certo, não foi por motivos puramente apologéticos, pois naquela época a Igreja dominava toda a Europa e os povos pagãos haviam sumidos há vários séculos. A verdadeira razão está na origem do grande cisma, iniciado já no século IX e que chegou ao clímax no ano de 1054. As disputas entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla não eram apenas de natureza teológica e doutrinal, mas tinham a ver com a supremacia do bispo de Roma, que, considerando-se legítimo herdeiro de São Pedro, supostamente crucificado em Roma durante a perseguição de Nero, pretendia exercer o poder espiritual e temporal sobre todas as igrejas do ecúmeno cristão. No entanto, sem a grande perseguição, sem o martírio de Pedro em Roma, como poderia o bispo justificar a autoridade moral para se erguer acima dos bispos das outras dioceses do Império? E a partir dessas considerações que se compreende a necessidade de forjar documentos aptos a comprovar a primazia da sede de Roma. Mas afinal, Nero perseguiu alguém? Na verdade, Suetônio fala sim de uma perseguição de Nero contra cristãos em Roma, mas fora do contexto do incêndio e sem mencionar Jesus, Pilatos e as crucificações. Visando interpretar os escritos de Suetônio,
Temos, porém, que lembrar outro fato histórico relevante, ou seja, a revolta na Palestina iniciada no ano de 66 d.C., 2 anos depois do Grande Sédio. Devido à grande maioria dos poucos cristãos de Roma serem judeus, é bastante provável que um deles tenham sido confundidos com judeus que estavam se levantando contra os romanos em todas as cidades do Império. É também plausível que com a palavra cristãos, o historiador, que escrevia em latim, tenha se referido a grupos de judeus simpáticos à causa dos revolucionários, os quais guardavam a vinda de um Messias que os livrasse do jugo romano. Como em latim Messias se traduz com o vocábulo grego Cristo, também o relato de Suetônio fica esclarecido no sentido que quando o autor fala em cristãos, na verdade se refere a messianistas judeus. Conclusões. Muito foi dito e escrito sobre o incêndio do ano 64 d.C., que destruiu boa parte de Roma e sobre o qual, em tempos relativamente recentes, foram publicados romances e produzidos filmes mostrando uma perseguição que jamais existiu. Os únicos fatos concretos dos quais temos uma relativa segurança são os seguintes. Primeiro, o desastre foi acidental. Nem Nero, nem os cristãos estão relacionados com as causas do incêndio. Segundo, nenhum historiador da época, com exceção de Tácito, fala na perseguição. Terceiro, nenhum padre da igreja, nenhum apóstolo, nenhum evangelista relata o martírio dos cristãos durante o reinado de Nero. Quarto, o parágrafo de Tácito contém um erro crasso que só pode ser explicado como sendo uma interpolação de época medieval. Quinto, São Pedro não foi martirizado, pelo menos não em Roma. Sexto, pode ser que os cristãos tenham sido executados por ordem de Nero no âmbito da insurreição iniciada na Palestina, 2 anos depois do desastre, mas sem crucificações, feras, fogueiras e, acima de tudo, não por motivos eminentemente religiosos. Contudo, seria oportuno esclarecer que a palavra cristãos podia se referir tanto a messianistas judeus quanto a seguidores de Jesus. Como os textos originais não existem mais, essa ambiguidade vai permanecer para sempre. Palavras de Richard Fox, direto de San Marino, na Itália.